Na segunda parte da aula pública sobre Florestan Fernandes e a educação brasileira, Haroldo Ceravolo responde à pergunta do jornalista Bruno Ferreira. Bem, nós sabemos que o Florestan tem uma trajetória bastante significativa e que nos ajuda a repensar a educação brasileira, mas nós também o conhecemos como um grande intérprete da nossa vida social. Então, Haroldo, a minha pergunta para você é a seguinte: como a obra do Florestan Fernandes nos ajuda a interpretar o nosso atual momento político e social? Essa pergunta é sempre capciosa quando a gente fala de mortos, porque a gente acaba respondendo, a gente não tem como responder exatamente o que ele pensaria. Mas acompanhando o pensamento do Florestan, é possível imaginar algumas posições. A primeira delas é que ele veria, no momento atual, um confronto que se repetiu outras vezes na história do país. Claro que com mudanças a cada época, né? Na Revolução Burguesa do Brasil, que é um livro que eu falei um pouco antes, ele vai pensar, ele vai avaliar que a construção do capitalismo no Brasil seguiu um caminho muito sui generis. A gente não teve uma revolução como teve a Inglaterra. A gente não teve uma revolução como teve na França. O capitalismo na Inglaterra e na França, que são os capitalismos que a gente imagina, passaram por um momento em que a burguesia tomou o poder com a força das armas e fez uma transformação radical na sociedade. Isso não aconteceu no Brasil. A transição da sociedade escravocrata no Brasil para a sociedade burguesa, em que o trabalho escravo substitui o trabalho assalariado, substitui o trabalho escravo, se passa de uma forma, numa espécie de conciliação entre os setores mais modernos e os setores mais atrasados. E esses setores, como que se dão as mãos e fazem acordos que de tempos em tempos promovem ou grandes avanços, mas não avanços revolucionários, de modo a mudar toda a sociedade, ou grandes retrocessos. O grande retrocesso que o Florestan fala na Revolução Burguesa é o retrocesso de 64. Né? Ele é o capítulo final dessa transição mal ajambrada da economia escravocrata para a economia burguesa da sociedade brasileira. E o que ele veria hoje? Ele veria, na minha opinião, um novo arranjo em que forças atrasadas reagem a mudanças sociais ocorridas num período recente, que não foram capazes nem de superar os problemas anteriores, mas também não conseguiram se conciliar com os interesses mais conservadores. Então, se tem uma nova aliança burguesa que promove algum retrocesso, um retrocesso forte, para poder controlar um processo de mudanças que poderia estar vindo em curso ou que estava em curso, na opinião dessas elites. E essas mudanças que são barradas, elas são, de alguma forma, muito parecidas com o que aconteceu em 64. Né? Em 64, você vinha com projetos de reforma educacional, reforma agrária, reformas trabalhistas, que foram barradas por uma intervenção militar, que, na verdade, era um grande acordo entre setores agrários e setores industriais do país, com o apoio internacional. Esse desenvolvimento que vinha sendo conduzido foi interrompido e foi alterado para um novo tipo de desenvolvimento, né, que 3 ou 4 anos depois do golpe militar começa a se implantar um desenvolvimento que, de fato, vai trazer uma modernização econômica, mas que vai trazer muito retrocesso social. Né? A gente tem, a partir de 67,
até 1974, 75, grandes índices de desenvolvimento econômico, mas tem, por exemplo, um aumento significativo, brutal, para não falar significativo, na verdade brutal, da mortalidade infantil na cidade de São Paulo, que era o centro desse desenvolvimento econômico. Essa mortalidade infantil vem porque os migrantes, nessa época do Nordeste, chegam em São Paulo e não encontram aqui condições materiais para uma vida digna. Não encontram água, não encontram esgoto, não encontram terra, não encontram transporte. Então você tem um bloqueio de uma parte do desenvolvimento em prol de outro, né? E, aparentemente, a gente vive um momento de um bloqueio de transformações sociais que levaram muita gente para a universidade, né? Seja ela privada ou pública. A gente teve um crescimento radical no número de estudantes nos últimos anos. A gente teve uma redução da miséria significativa e a gente teve uma distribuição de renda crescente com aumento do salário mínimo, sobretudo, muito mais do que o Bolsa Família. Essas mudanças, elas são caras, não são mudanças baratas. Alguém tem que pagar por elas. Mas se a acumulação de capital no país não está respondendo a isso, você pode ter um movimento contrário, uma reação para interromper e, na verdade, fazer retroceder uma parte dessas mudanças. Isso quem diria, na minha opinião, era o Florestan Fernandes. Para encerrar a aula pública sobre Florestan Fernandes e a educação brasileira, Haroldo Ceravolo responde à pergunta do diretor de TV, Marco Ribeiro. Florestan Fernandes defendia o ensino público, universal e gratuito. Países do neoliberalismo vão totalmente ao contrário disso, apostando no ensino totalmente privado. Ao mesmo tempo que países da social-democracia, como Finlândia, Noruega e Alemanha, têm seu ensino público na totalidade. Esse paradoxo, como lhe parece? Os últimos anos transformaram a educação numa grande questão mundial, né? A gente não percebe, às vezes, porque a gente está no nosso dia a dia, resolvendo os problemas, fazendo trabalho de escola, trabalhando, correndo, mas a educação se transformou num grande mercado. E é um mercado organizado de maneira transnacional. Você tem empresas como a Embi Morumbi, que são empresas transnacionais, com camp em vários lugares do mundo. E essas empresas têm interesses e têm projetos que pressionam pela privatização do ensino. Por outro lado, você tem pressões sociais de não acabar com a inclusão monumental de pessoas no sistema educacional, porque é isso que garante a democracia, né? As pessoas saberem ler, escrever, pensar, produzir. Isso é que faz com que as pessoas possam participar da sociedade e possam, inclusive, participar do próprio mercado, né? Então, você tem uma tensão permanente. Países mais estruturados vão conseguir organizar mais a educação pública. Países menos estruturados precisam também fazer crescer a sua educação e vão apelar para o capital privado. O problema é que esse processo de construção do privado e do público, ele cria problemas. Ele é um gerador de tensões também, né? E uma das tensões se coloca quando começa a faltar dinheiro. Quando começa a faltar dinheiro, não dá para expandir a rede pública e o ProUni ao mesmo tempo. Não dá para expandir a universidade pública e o FIES ao mesmo tempo. É preciso fazer escolhas. O problema dessas escolhas é que elas podem ser excludentes. Elas podem estar tirando gente como o Florestan Fernandes da escola, né? Então, voltando ao problema, o Florestan aproveitou um momento de expansão da educação, e especialmente da educação pública, na cidade de São Paulo naquele momento. Quando a gente começa a tirar a verba da educação pública, começa a reduzir a rede pública de ensino, começa a não prepará-la para uma expansão para os próximos anos, a gente está tirando
engraxates, está tirando trabalhadores que não deviam nem estar trabalhando. No caso, o florestano hoje em dia não trabalharia. Ou talvez tivesse que voltar a trabalhar com 7, 8 anos. A gente quer isso? Não. Então a gente precisa pensar em formas de, diante das nossas dificuldades, como não tirar florestãs da escola, como aumentar a rede, como fazer um esforço social de não perder ninguém. Porque essa é a questão central. A gente não pode perder ninguém. A gente não pode perder as crianças e tirá-las da escola. A gente não pode criar um sistema educacional excludente, né? A presença privada da educação, se ela for muito forte politicamente, é um problema. Por quê? Porque ela tem um interesse natural de expansão que precisa ser regulado, porque senão ela vai avançar sobre o que não pode, que é a educação pública.